Isabel, eu comecei falando que a gente hoje vai conversar rapidamente aí sobre apreciação, sobre o mindset apreciativo, o que que é isso no nosso dia a dia, o que que é isso na nossa vida de trabalho. E a Isabel é minha parceira aí de Recife, a gente trabalha com práticas apreciativas, faz algumas jornadas, faz consultorias, e ela é uma especialista em investigação apreciativa. Fala um oi aí, Isabel, e conta um pouquinho do que se trata. Bom dia! Então, a gente quando fala assim do mindset apreciativo, não é algo que é muito comum até essa palavra. E a gente tem que ter muita sensibilidade para identificar o que é apreciação. E uma das sensibilidades assim que a gente pode ver é quando a gente encontra pessoas, e você foi uma delas, Daisy. Eu me conectei com você quando você trouxe uma ferramenta maravilhosa, apreciativa, que foi o Ikigai, né? O Ikigai, ele descobre o nosso propósito vendo as nossas forças, vendo os nossos talentos. Então, a nossa conexão foi imediata, não sei se você lembra disso, quando a gente estava conversando e você me apresentou essa ferramenta naquela mentoria. Então, é algo assim que a gente está mais acostumado a ouvir a palavra positivo, né? Visão positiva, pensamento positivo. E eu vejo que a apreciação, ela é muito mais ampla do que um pensamento positivo. Ela é muito mais ampla do que apenas atitudes positivas, porque ela vai buscar identificar as nossas forças, os nossos talentos, vai buscar identificar onde existe vida naquele sistema, onde é que está a vida pulsante. E a gente sabe que a vida pulsante, ela traz um pertencimento, um senso de pertencimento, enquanto que um senso de que não é vida, que é a morte, por exemplo, é o quê? É a exclusão, é a invisibilidade. Então, quando a gente fala de apreciação, é todo esse conjunto, né? Toda essa visão sistêmica que a gente tem que ter da vida. Muito legal. E aí, complementando o que você está falando, quando a gente está estimulando essa apreciação, a gente também está buscando o melhor das pessoas e nas empresas também, a mesma coisa, o melhor das empresas, o melhor das instituições, o melhor que acontece no ambiente familiar, buscar pelo melhor, né? Buscar olhar para a solução, para o que pode ser solucionado e não ficar olhando para o problema, né, Isabel? Exatamente. E quando a gente faz essa busca, ela é uma busca assim que a gente também trabalha com os sonhos, porque muitas vezes a gente tem até medo de dizer que a gente tem um sonho. Eita, essa pessoa vive no mundo da lua. Mas o sonho tem tanta importância na vida da gente, e uma visão apreciativa, ela busca identificar também quais são os nossos sonhos. O que é que nós queremos de um futuro? E não é que a gente vá viver no futuro, mas a gente tem que planejar ele. O futuro existe sim, né? A gente sempre diz, o futuro não existe, o que existe é o presente, mas a gente pode planejar ele. E a gente planeja com os nossos sonhos. A gente Então, precisa, né, sonhar o futuro, porque senão a gente acaba deixando de fazer coisas importantes. E vou dar um exemplo bem prático, até um pouco delicado, Isabel. A gente está vivendo todas essas questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas quando tudo isso passar, a gente precisa olhar para quais foram as práticas que já deram certo no passado, para que, enfim, as águas fluíssem melhor, para que tivesse mais dentro da política, quais são as coisas que funcionaram, quais foram as práticas que funcionaram, e olhar para essas coisas e transformar esse futuro baseado nas coisas que já deram certo também. Isso seria um olhar apreciativo, né? Olhar o que aprendemos com essa situação e quais foram as coisas que deram certo, a solidariedade que foi levantada, o que é que funcionou na coordenação de toda essa situação. Eu estou trazendo isso, eu sei que é um assunto delicado, mas é para dar um exemplo de como que a gente aplica numa realidade mesmo, que às vezes não é tão boa, e que a gente precisa transformar para que o futuro seja sempre melhor, né? exato, não é um desafio grande a gente fazer uma apreciação em um momento desse de calamidade. Sim. Mas a própria palavra apreciação é uma ação. Então, o que é que eu posso fazer nesse momento de sofrimento que pode levar mais positividade para aquele lugar, solidariedade, o que é que aquelas pessoas estão precisando nesse momento, e o que é que eu posso fazer de ação, né? E não ficar apenas remoendo na dor. Eu sei que isso é um momento muito delicado, é um momento que realmente é uma calamidade.
né? Mas o que é que eu posso fazer como ser humano para estar revertendo isso? Qual é a ação que nós podemos, como sociedade, fazer, como você bem falou, da solidariedade, do amor, né? Não é hora de julgamento, não é hora de desunião, pelo contrário, é hora de união. Então, a apreciação, ela junta muito, ela une as forças. Quais são as forças que a sociedade tem agora, que nós temos para poder reverter essa situação? É verdade. Então, assim, uma visão apreciativa, ela é um exercício diário, até mesmo quando a gente acorda, né? Quando a gente tem uma noite de sono, quando a gente não tem também. Então, assim, como é que a gente acorda naquele dia? A gente, quando não tem uma noite de sono boa, a primeira coisa que a gente fala é isso, não tive uma noite de sono boa. Ou que se a gente não dormiu às 8 horas, a gente sempre entra nessa escassez. E quando a gente dorme muito bem, a gente nem se lembra. Vai, começa o dia e não aprecia aquilo. Não se Então, celebra, né? a nossa vida apreciativa, ela pode começar já quando a gente acorda, não é? E já perceber os benefícios do sono, dos sonhos, né? Tentar se lembrar dos sonhos, agradecer por aquele dia que está iniciando. Porque é um dia que a gente vai ter ali 24 horas ainda, né? Talvez menos, né? Porque a gente vai dormir mais cedo, mas a gente tem no mínimo 16 horas para a gente poder aproveitar o dia. E o que é que eu quero fazer daquele dia? Quais são os meus objetivos? Como é que eu quero ser mais feliz naquele dia? O que é que eu posso fazer para levar felicidade para as pessoas? Uhum. Eu acho que essas pequenas práticas do dia a dia são super importantes. Como você falou, a gratidão, olhar com gratidão para as coisas boas que aconteceram e para as lições aprendidas também, porque também tem gratidão aí nas lições aprendidas que a gente passa no dia a dia. E todos esses exemplos que você deu de como é que eu planejo o meu dia, como é que eu projeto um dia mais feliz, celebrar as pequenas vitórias, as pequenas coisinhas que acontecem, mas eu queria trazer também que acho que anda muito junto com esse pensamento apreciativo, esse mindset apreciativo, a autorreflexão, que se você não trouxer mais consciência e mais autorreflexão, você não percebe muitas vezes as coisas pelas quais você pode ser grato, as coisas pelas quais você pode celebrar. E tem uma coisa que é interessante, que é esse nosso mecanismo do pensamento. Então, eu estou aqui no momento estável, e vamos dizer que eu acordei não tão bem como você falou. Sempre tenho uma escolha, eu posso falar assim, ok, eu não acordei bem, mas o que eu quero para o resto do meu dia? E criar uma espiral positiva de pensamentos e sentimentos. Ou eu posso criar uma espiral negativa de pensamentos e sentimentos e achar que tudo que acontece no meu dia, a culpa é de eu não ter dormido bem, por exemplo. Então, acho que essa escolha consciente de eu quero caminhar na espiral positiva e não na espiral negativa é super importante também para essa prática diária mesmo, do pensamento positivo. Exato. E é muito bom você trazer esse exemplo, porque aí a gente também entra nessa do pensamento do não julgar. Porque muitas vezes acontece uma coisa ruim, né, conosco, e a gente já se julga, né, já se sabota e acha que o resto do dia, ou até mesmo o resto de nossas vidas, nós vamos ter aquela dificuldade. Né? E a gente não percebe apenas que é um momento, né, de desafio que a gente passou, que não deu certo daquela vez, mas se eu fizer novamente com afinco, se eu fizer novamente com maior disciplina, vai dar certo, se aquele é o teu propósito, né? Isso também envolve outras pessoas, que muitas vezes a gente não tem, por exemplo, um relacionamento, um momento que não foi bom com determinada pessoa, e a gente já diz, aquela pessoa ali, eu já vou excluir ela da minha vida. E muitas vezes é um momento difícil que aquela pessoa está passando. Então, uma visão apreciativa, ela busca também não julgar, ela busca apenas acolher. E aí eu faço também, Deise, um parêntese importante, que é a gente saber que a visão apreciativa, ela não dialoga com a positividade tóxica. Isso é muito importante a gente falar isso, porque a visão apreciativa, ela não, tá apreciando tudo está bem. Não, não é isso, porque o pensamento, quando a gente fala assim, uma positividade tóxica, ela quer alegria o tempo todo, ela não acolhe os sentimentos, né? Uma positividade Tinha, tóxica é isso. tinha aquele
livro quando a gente era menina, provavelmente você leu também, que era Poliana, que ela era boazinha demais, tudo estava bom para ela. Então, ela acabava não aprendendo as lições também, né, da vida. Eu nunca consegui ler esse livro, na verdade. Eu começava e não conseguia. Mas ela Mas, era um pouquinho um exemplo de positividade tóxica, só para você pois é. saber, assim, ela era um Então, pouquinho assim, positiva demais, tudo estava bom, tudo era, né, mas sem esse lado aí da autorreflexão, sem é, esse lado mais sábio, vamos dizer assim. Acho que tem uma sabedoria nesse mindset apreciativo. pois então, assim, só concluindo isso do pensamento apreciativo versus o pensamento da positividade tóxica, é importante a gente ter isso em mente, porque a investigação apreciativa, a visão apreciativa, ela acolhe todos os sentimentos, todas as emoções, inclusive as consideradas negativas, porque nós temos que ver a vida em todas as dimensões, nós temos que sentir a vida em todas as dimensões. Então, quando a pessoa está triste, a gente acolhe. Quando a pessoa está precisando de acolhimento, é que a visão apreciativa ela é muito mais eficaz, né? Então, assim, é uma diferença que eu faço, assim, que eu gosto muito nas minhas aulas, dizer que é para a gente prestar atenção, que todos os sentimentos, todas as emoções são importantes, a gente tê-los e acolhê-los. Eu vou até trazer um outro exemplo delicado, já que você falou disso, Isabel, né? Um outro exemplo delicado que foi toda a pandemia que a gente passou. Então, as pessoas, como elas ficaram em casa, elas precisaram refletir muito sobre a vida, elas precisaram, teve gente, claro, né? Pessoas que faleceram, doentes e tal. Então, isso acabou trazendo as pessoas mais para dentro e para essa autorreflexão. Porém, teve muita coisa assim. O que aprendemos com tudo isso? Quanta coisa também que, depois de passado, com certo distanciamento, a gente conseguiu olhar também e aprender quanta mudança já aconteceu no mundo depois da pandemia, justamente por conta de algumas lições que foram integradas, né? Você vê no ambiente de trabalho, por exemplo, como o home office fez as pessoas ficarem mais felizes, questionarem propósito, não só o home office, mas várias coisas, né? O questionamento de propósito mesmo, mas como uma situação que parece ruim também traz lições interessantes, também traz coisas positivas para a transformação. E eu acho que esse olhar um pouco, né, de não ser tóxico e sim ser construtivo, ser integrativo em relação às lições. Exato, e a gente ter isso em mente, né? Porque a nossa mente depreciativa, ela é muito mais fácil de a gente acessá-la, por conta de nossa cultura mesmo, por conta de todo o nosso passado. Então, a gente, quando tem, assim, uma situação, né, de desafios a superar, ela é muito importante, porque ela vai buscar a nossa força, né? Ela vai buscar dentro da gente o que é que eu posso fazer diante daquele desafio sem me depreciar. Pelo contrário, fazendo essa investigação, né, de qual a força que eu posso usar, de quais são as emoções positivas, porque a gente sabe que as emoções positivas, ela tem um impacto muito importante em nossas vidas. Então, a gente cultivar essas emoções positivas, ela é uma luz, assim. Eu estou estudando isso recentemente, assim, dos benefícios que essas emoções positivas causam e o quanto que é importante a gente cultivá-las, porque é através dela que o nosso cérebro vai liberar muitos neuroquímicos que são benéficos para a nossa saúde. Então, não é uma questão apenas, sabe, de ser, você aqui, vou estar no mundo, né, do cor-de-rosa. Não, é porque é uma questão de saúde, saúde física e saúde emocional também. Nossa, essas questões, esses estudos da neurociência são muito interessantes, muito legais para isso, para ajudar a gente a validar isso até, né? E você falou aí das emoções, e eu queria só, assim, reforçar que a gente tem controle, a gente não tem muito controle sobre as emoções, tem que deixar elas virem, mas a gente tem controle sobre os nossos pensamentos. Então, o que a gente pensa alimenta positivo ou negativamente as emoções. Então, prestar atenção, né? Ficar monitorando o que é que a gente anda pensando, como é que a gente, que tipo de adubo a gente anda colocando nos nossos pensamentos e nas nossas emoções no dia a dia. Do que a gente anda se alimentando energeticamente também. Tem uma frase que a minha professora de inteligência emocional fala muito, que é:
pensar no que nós estamos pensando, né? Então, assim, a gente direcionar para onde é que a gente quer pensar. E aí também, o que é bom também na neurociência é que ela desmistifica muita coisa, né? Por exemplo, essa questão, né, do segredo. Pense positivo que aquilo vai acontecer. Não é bem assim, né? Tem aí o exemplo do carro, por exemplo. Se você quer comprar um carro e está pensando naquele carro, aquele carro começa a aparecer para você. Mas por quê? Porque, foi a espiritualidade que mandou, pode até ser, mas a neurociência explica por quê. Porque a gente está dando comando para o cérebro. Então, ele fica ali no radar, procurando aquilo que a gente deu o comando. Então, qual é o comando que nós queremos dar para a nossa vida? Qual é o comando que eu quero dar para a minha vida? Eu quero dar com coisas prósperas, né, com a produtividade próspera, criativa ou não? Então, qual é o comando que eu dou? E esse comando vem através dos pensamentos. Isso, exatamente. É essa energia de atenção, né? Eu posso escolher aonde eu coloco a minha atenção. Vou colocar minha atenção, no carro novo que eu quero comprar e por isso eu vou ver vários carros, ou vou colocar atenção na conta que não tem dinheiro e não vai deixar eu comprar o carro. Você pode escolher onde você está colocando sua atenção. É isso que vai levar você a criar ou não criar algo na sua vida depois. É bem interessante. Quero dar E aqui bom dia, Rita, que entrou. Bom dia, Rita, terapeuta. a Amiga aqui Fabiola do também, Recife. querida, que entrou aí. Eu ia falar, como a gente se propôs a fazer essa live um pouco rápida, né, Isabel, para a gente resumir alguns pontos de como é que a gente pode, como é que na prática a gente pode fazer nosso mindset, o nosso pensamento ficar mais apreciativo no dia a dia. Resumir essas pequenas dicas que a gente já falou aqui na live, que uma delas foi a gente exercitar essa gratidão todos os dias, então, ser grato, pelo que a gente é grato, né? E até numa situação que não é tão boa, que não foi tão boa, o que eu posso agradecer, né? O que eu posso tirar de lição dessa situação? Que mais? Deixa você falar um pouco e depois eu completo também. Isso que você trouxe é muito bom, da gratidão, e ela pode começar de manhã cedo, como eu falei, né? Quando a gente acorda, a gente perceber a qualidade do nosso sono, né? E sempre apreciá-lo, porque a nossa mente vai muito para a falta, mas a gente começar a apreciar que a gente teve, mesmo que tenha sido às vezes poucas horas de sono, mas nós tivemos aquelas horas de sono. Então, apreciar, agradecer por mais um dia de vida, eu acho que isso é uma prática que eu venho fazendo já de forma automática mesmo, sabe? E no decorrer do dia a gente focar no pensamento, o que é que nós precisamos, o que é que nós queremos, né? Para fortalecer o nosso objetivo. Então, são pequenas ações, as práticas apreciativas, elas não têm muitos segredos, agora são técnicas, né? Mais aprofundadas. Mas, assim, para o nosso dia a dia, eu começaria com isso, começando a agradecer pelo nosso dia. E quando a gente tiver algum momento de desafio, o que é, como você disse, o que é que eu posso aprender com aquilo? Uhum, uhum. Eu quero colocar mais duas. Uma que eu tenho praticado também, procurado praticar, porque eu percebi que no meu passado eu olhava muito. Passado, né? Vamos lá. Eu olhava muito pro que faltava, pro que poderia ter sido melhor e pouco para o que tinha sido bom, o que tinha dado certo. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Porque é um esforço mesmo desenvolver esse mindset apreciativo. Então hoje eu diariamente coloco também, além da gratidão, as celebrações. O que eu posso celebrar hoje? O que deu certo? O que funcionou? Porque é tão interessante quando a gente pensa no que funcionou, no que a gente pode celebrar, isso traz. É só você fazer esse exercício agora, pensar o que eu posso celebrar hoje. Você vai perceber que o que você pode celebrar te traz uma energia, te traz uma vontade, ativa a sua vontade. Então, é essa energia poderosa que vai fazer você alimentar essas coisas positivas. Acho que é uma outra prática muito boa para o dia a dia também. Pois é. É muito bom esse exemplo que você trouxe, e isso lembra muito a recompensa. E a neurociência também explica por que que isso faz bem, porque libera a dopamina, né, que é esse neurotransmissor aí que nos dá essa sensação de prazer. Então, a gente fazer a recompensa após o nosso objetivo, isso é muito importante. A gente quer alcançar aquilo, né, o que você determinou para aquele teu dia, alcançou, como é que você vai se recompensar com aquilo e celebrar, como você trouxe? Isso é um ótimo exemplo também.
Daisy. Uma coisa também assim, que eu acho que é boa para a gente ter no dia a dia dessa prática apreciativa é escrever. Qual é o objetivo mesmo que a gente quer? Para o cérebro gravar aquilo. Tá? Escreve, Colocar uma intenção repete. boa. Colocar uma intenção boa faz muita diferença, né? Exatamente. E tem outras práticas que aí a gente precisa de maior tempo, precisa realmente a gente se aprofundar, mas essas são práticas que a gente pode fazer no dia a dia, ter em mente, né? Sim. E aí, para quem está aí, tá ouvindo agora, ou vai ouvir depois, a gente está com a intenção aí de fazer algumas lives com uma certa frequência aí toda semana. Não estamos nem anunciando, mas a gente vai deixar aí nos feeds e trazendo esses assuntos relacionados a esse, e bem práticos mesmo, como é que isso se aplica na vida, né? Na vida pessoal, na vida de trabalho, para que eu tenha melhores resultados, seja lá em que área for da minha vida. Então, Isabel, obrigada pelo papo. E semana que vem pretendemos fazer outra, né? Obrigada também, Deise. E veio agora também em mente uma prática que a gente pode fazer no dia a dia, que é muito simples, e vamos adorar, nós que somos mulheres, principalmente, é ter uma flor dentro de casa. Né? Opa, Ter uma rosa, uma flor, sempre que a gente puder, né? Às vezes é difícil a gente ter todos os dias, mas sempre que a gente puder, traz a natureza para perto da gente. E a flor, ela tem, assim, um significado enorme. Aprecie a flor junto de você e você também vai ver que é uma prática que vai trazer muito bem-estar para você. e você está falando disso, essa conexão com a natureza faz uma diferença, né? Se você não puder apreciar a flor dentro de casa, não tiver, você também pode sair na rua e dar um passeiozinho, apreciar uma árvore, apreciar o que está no teu entorno. O que toca E, o nosso coração, ótimo, exatamente. E aí, né, está falando aqui, às vezes a gente esquece de praticar. verdade, verdade. Não, um beijo para você, saudades. Olha a Silvana aí também, que legal. Acabamos de acabar a live, Sil, mas a gente vai fazer outras, depois dá para você assistir. Um beijo para você. Obrigada Então, também, Deise. obrigada, Bel, até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo.